Foi um desafio preparar essa aula, né? Esse tema. Abrir uma clínica de fusão e agora é muito amplo, mas assim, para quem não me conhece, sou aqui de São Paulo, né? André Hayata, sou reumatologista e nos últimos anos eu tenho trabalhado bastante com acesso ao mercado privado. E dentro da nossa especialidade, dentro da reumatologia, o que mais tem peso, né, em relação ao acesso ao mercado privado, é justamente essas novas terapias imunobiológicas. Então, linkando, né, essas novas terapias com acesso ao mercado privado, que é basicamente onde eu atuo mais, a gente preparou uma aula para um público que está tá investindo, está se aventurando, né, nesse cenário novo que é a clínica de infusão. Nem tão novo assim, mas tem muita gente que está começando a se enveredar por esse caminho. Tá? Bom, então o tema, abrir uma clínica de infusão e agora? O que vai acontecer? Como que a gente pode trabalhar com o mercado privado, né, para quem abrir uma clínica de infusão? Basicamente, a gente vai ter que entender quais são os desafios da saúde suplementar. E quando a gente fala em saúde suplementar, o tema sustentabilidade do sistema de saúde já chega logo de cara, né? São terapias novas, são terapias de altíssimo custo e que, para a fonte pagadora, chega a desafiar a sustentabilidade do próprio sistema. Esses são os meus conflitos de interesse. E assim, para quem não me conhece, eu sou Lanterna Verde do setor da Terra. O Marden deve saber disso, porque ele também é um lanterna da tropa dos lanternas. Bom, abri um centro de infusão. E aí a pessoa que abre quer saber quais são as oportunidades. Primeiro de tudo, acho que o conceito de centro de infusão tem que mudar um pouco. Hoje a gente não fala em centro de infusão, e sim em centro de terapia assistida. Essa é a grande diferença que... Deixa eu só fechar aqui, desculpa. Essa é a grande diferença que vai nortear qualquer negociação quando vocês forem falar com as fontes pagadoras, as operadoras de saúde. Tá? Por quê? Um centro de infusão significa que você está lá só para fazer a aplicação de uma medicação. E o centro de terapia assistida vai muito além do que simplesmente infundir ou aplicar uma medicação. Tá? Esse é um conceito que já está sendo bem enraizado e que, quando vocês forem se apresentar para uma operadora, é com esse conceito de terapia assistida. Bom, como que está a regulamentação dos centros de infusão ou centros de terapia assistida e como está, né, a parte regulatória dos imunobiológicos? O ano passado, né, o Colégio Americano de Reumatologia teve uma sessão, eu e a Juliana participamos, sobre o posicionamento oficial do ACR, né, do Colégio Americano de Reumatologia, sobre terapia imunobiológica. E foi discutido o acesso, quais são as complexidades, o que as fontes pagadoras, que lá nos Estados Unidos são as empresas de seguro, de saúde, como eles veem a terapia imunobiológica. Um tema bem importante, e aqui assim, é a visão da fonte pagadora, né? A visão das companhias de seguro. Tá? Existem restrições, né, aos locais onde a terapia imunobiológica deveria ser feita. Nos Estados Unidos, isso é muito claro, de que a terapia biológica não é uma terapia qualquer, que pode ser feita em qualquer local, domiciliar ou não, ou você abre uma clínica e põe uma cadeira lá e resolve fazer terapia assistida, terapia imunobiológica, tá? Então, o ACR, ele não endorsa, tá?
infusões domiciliares de biológicos de alta complexidade. E as políticas, né, dos locais de administração dos biológicos devem promover o mais alto padrão de segurança e também permitir aos pacientes que obtenham este tratamento em locais onde tenham uma equipe altamente treinada. Além disso, eles reforçam, né, que a terapia biológica ela tem que ser uma terapia supervisionada. Daí o conceito de terapia assistida. O ACR, já falando da parte do Colégio Americano, ele tem algumas políticas, né, que norteiam o tratamento com biológico. Eles defendem o acesso precoce à terapia biológica, sem atrasos, quando indicado. O acesso e a cobertura dos biológicos deveria ser com equidade, e o ACR rejeita, né, as políticas de step-up, ou seja, terapias escalonadas, ou primeiro você precisa falhar a um tratamento para depois iniciar o outro, ou as trocas compulsórias. O Colégio Americano de Reumatologia deixa livre a escolha da melhor terapia biológica personalizada para cada paciente. Em relação aos biosimilares, a posição do Colégio Americano de Reumatologia é que, até o presente momento, nenhum biosimilar conseguiu mostrar que ele é intercambiável. Então, até que se comprove a intercambiabilidade, a indicação do biosimilar ela pertence ao paciente e ao médico assistente. E a decisão de substituir não deve ser de outras pessoas além desses dois players, desses dois atores que estão envolvidos no tratamento. No Brasil, como é que é a regulamentação? Já está no rol, né, que a terapia imunobiológica, que está bem aqui na terceira linha, tanto endovenosa quanto subcutânea, são procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares. Em nenhum momento a ANS libera o tratamento domiciliar. Daí a grande importância dos centros de terapia assistida. Como esses pacientes deveriam receber essas medicações? Em casa, como algumas operadoras têm feito, né, liberando sem orientação nenhuma? Não, não é assim que é a regulamentação. A gente pode não prever todas as consequências das nossas ações, mas isso não é uma desculpa para que a gente não faça nada. Então, nós temos visto, né, que apesar dessa regulamentação estar bem definida, muitas operadoras elas tomam algumas atitudes e condutas que vão contra a regulação. No nosso código de ética está escrito que compete a nós médicos aprimorarmos nosso conhecimento continuamente e usar esse conhecimento, né, em benefício do paciente. Então, ninguém está falando que os médicos prescrevem biológicos sem nenhuma indicação. As terapias biológicas se mostram altamente eficazes quando bem indicadas e quando necessárias. Tá? Então, não existe nenhuma política regulamentadora que possa coibir ou que possa proibir o acesso a essas novas terapias aos pacientes que dela necessitem. O problema é que como é que essas terapias são oferecidas para os pacientes? Né? Então, esses avanços tecnológicos permitiram uma melhora no entendimento, acompanhamento e o tratamento das doenças. Agregaram, sem dúvida nenhuma, um valor inestimável para a saúde. Mas
esses novos avanços tecnológicos têm um altíssimo custo. E é esse o grande obstáculo de que as operadoras têm feito várias políticas ou norteado várias diretrizes para tentar diminuir apenas o custo. Tá? Associado ao envelhecimento da população, ao aumento do desemprego e a diminuição do financiamento da saúde com a PEC 241, a Emenda Constitucional 95, que limitou a um teto máximo o gasto com a saúde, isso tudo tem feito com que a sustentabilidade do sistema seja colocada em risco. Né? E aí, vamos falar um pouquinho da importância da terapia assistida dos medicamentos biológicos para a sustentabilidade do sistema de saúde. Esse é o grande X da questão. Dar biológico, isso já está muito bem definido. Mas dar e não destruir o sistema de saúde, como que a gente pode fazer isso? Daí o papel fundamental do centro de terapia assistida. E nós vamos entender um pouquinho como isso pode acontecer. Primeiro a gente tem que entender quais são os diversos fatores que estão envolvidos, né, no uso da medicação biológica nos pacientes. Então, quais são as consequências econômicas da falta de adesão ao tratamento de alto custo? Por que adesão? A OMS, né, ela já de longa data determina que a adesão ao tratamento de longa duração, de tratamentos de doenças crônicas, ela é pivotal. Sem uma boa adesão ao tratamento, tudo que se investir não vai ter um retorno desse investimento. Ele vai ser considerado apenas gasto, é um desperdício para a saúde. Então, nesse relatório da Organização Mundial de Saúde, eles colocam, né, que a baixa adesão ao tratamento de doenças crônicas é um problema mundial, de altíssima magnitude. O impacto dessa baixa adesão ao tratamento coloca em risco o aparecimento de mais doenças crônicas e as consequências de uma baixa adesão de tratamentos de longa duração, elas, além de não entregarem uma resposta, né, um desfecho favorável para a saúde, eles começam a aumentar muitos custos com a saúde. E aí a gente começa a se perguntar, mas por que isso acontece? Esse paciente começa a ficar mais doente, ele começa a gastar mais. E vários trabalhos mostram, dentro da reumatologia e com terapia biológica, já mostram que a baixa adesão, ela, na verdade, custa muito mais caro do que você oferecer o melhor tratamento ao paciente, mesmo que esse seja de alto custo. A adesão, a taxa mínima de adesão para que a gente tenha uma boa resposta, um desfecho favorável e não comece a custar mais caro para o sistema de saúde é maior do que 80%. E esse trabalho, como eu falei para vocês, mostra claramente isso. A gente consegue ver, em verde escuro, os pacientes que têm uma taxa de adesão acima de 80%, em verde claro, as que têm abaixo de 80%. Tanto faz a medicação que é indicada, quando você não tem uma adesão a pelo menos 80%, né, qualquer uma das medicações começa a custar mais caro para o sistema de saúde. E nesse trabalho importante, que muitos de vocês já devem conhecer, ele mostra que a adesão ao tratamento dos imunobiológicos dentro da reumatologia gira em torno dos 60%. Ou seja, pior que essa adesão vai diminuindo com o tempo. Na verdade, 1/3 dos pacientes que têm doença crônica como artrite reumatoide não são aderentes ao tratamento. Então, o que o sistema de saúde vê com isso?
Eles investem um valor altíssimo com novas tecnologias e o resultado não é garantido, porque a gente não consegue manter essa adesão. E aí é onde entra o papel da terapia assistida, dos centros de terapia assistida. Como que a gente pode aumentar a adesão ao tratamento? Um centro de terapia assistida de medicamentos biológicos é uma modalidade de tratamento que se baseia na aplicação de medicamentos especiais. No nosso caso, os biológicos, que são administrados tanto pela via endovenosa quanto pela via subcutânea. E ela é realizada num ambiente adequado, com a presença de profissionais de saúde treinados. Tudo aquilo que o Colégio Americano de Reumatologia estipula. A aplicação da medicação só ocorre com a prescrição, é uma garantia, né, de que o que é prescrito vai ser feito. Ela só é realizada em condições favoráveis, isso num centro de terapia assistida, né? O paciente ele é avaliado previamente por uma equipe multiprofissional e o profissional de saúde ele é treinado. Isso garante a segurança ao tratamento. E se a gente for ver nesse outro Lanterna Verde, se a gente for ver aqui, nesse outro trabalho, que mostra a experiência do paciente com terapias, né, nesse caso endovenosa, tanto faz para qual seja a doença, e aqui a gente tem a grande maioria de artrite reumatoide, quando o paciente relata qual é a experiência que ele tem dentro de um centro de terapia assistida, ele relata que 98% dos pacientes, a equipe do centro de infusão monitora os efeitos colaterais, o medicamento administrado por um profissional, 98% deles veem isso como uma vantagem. As visitas ao centro de infusão agem como uma avaliação adicional à consulta médica regular. Os funcionários do centro de infusão acompanham o regime da dosagem do paciente, então ele se sente seguro de que não vai administrar a dose errada. O suporte emocional é fornecido pela equipe. Possibilidade de verificar problemas médicos além da doença autoimune para a qual o biológico está sendo recebido. Aprende também a experiência com outros pacientes, tem uma interação social com os outros pacientes. As visitas ao centro de infusão podem complementar atividades como fazer compras ou jantar fora. Os pacientes acabam aproveitando isso e o tempo de viagem pode ser gasto com a família e amigos. Mas, de modo geral, a grande maioria relata vantagens em relação à segurança. E quando o paciente se sente seguro, ele acaba sendo mais aderente ao tratamento. E se a gente está garantindo a adesão ao tratamento com a terapia assistida, a gente está dando um retorno melhor ao investimento da fonte pagadora. Então, a terapia assistida é uma garantia para o profissional prescritor, é uma garantia ao paciente, né, de que tudo está sendo feito dentro dos mais altos padrões, garante o conforto e segurança. Para a fonte pagadora, ela garante que o tratamento está sendo realizado, né? Quem já não viu nas terapias domiciliares o paciente voltar no consultório dizendo que está sobrando remédio? Quer dizer, o paciente não está se aplicando adequadamente, né? Garante também a qualidade do tratamento e agrega valor. Ou seja, aumenta a adesão. Se aumenta a adesão, aumenta a persistência ao longo do tempo de que essa medicação vai durar mais tempo, melhorando então a efetividade e os desfechos clínicos favoráveis. Melhorando os desfechos clínicos, esse paciente ele complica menos, então evita desperdícios, né, de medicação e melhora a qualidade de vida. Fazer a medicação biológica dentro de um centro de terapia assistida, ela
garante a melhor relação custo-benefício. Portanto, para vocês que resolveram se embrenhar, né, nesse caminho da terapia assistida, vocês têm realmente uma grande vantagem, uma ferramenta poderosa nas mãos. Bom, falamos então da importância da terapia assistida. Quem realmente tem esse perfil investidor, ele é corajoso e resolve abrir um centro de infusão, está mais do que certo, está seguindo as tendências do mercado, né, das terapias biológicas. Agora a gente precisa falar dos problemas das fontes pagadoras. Tá? Para quem não conhece, a ISPOR é um órgão internacional que faz pesquisa, é uma sociedade internacional que faz pesquisa em farmacoeconomia e desfechos, e pesquisa em desfechos. Tá? É um órgão internacional, reconhecido, eu participo também, participam vários gestores da área de saúde, tanto público quanto privado. E eles discutem vários assuntos e todo ano eles lançam, no início do ano, quais são as maiores tendências que vão nortear o mercado de saúde, né, o sistema de saúde. Então, aqui a gente tem, desde 2018, eles vão lançando, né, as 10 maiores tendências e que o mercado vai trabalhando ao longo do ano, e muda, é bem dinâmico. E isso varia conforme as necessidades que a gente vai vendo ao longo do ano, né, no mercado de saúde. Então, por exemplo, o ano passado discutiu-se muito precificação das drogas, né, das medicações, para que um acesso seja mais universal. Também estava se discutindo em 2019, mas em terceiro lugar, as evidências de vida real. Isso ganhou uma força muito maior para 2020, sendo agora, para esse ano, que nós fomos pegos, né, de surpresa por uma pandemia que ninguém esperava. Mas, enfim, os dados de vida real se tornaram muito mais importantes. Por que isso? A gente que trabalha, né, clínica e vê o dia a dia, a gente vê que muitas vezes o que você lê nos estudos pivotais não reflete a realidade. E para a fonte pagadora isso é muito importante. Por que que você deve seguir exatamente aquela cartilha se no dia a dia, na vida real, muitas vezes o paciente não precisa passar por todos aqueles passos? Existem perfis de pacientes que podem responder diretamente a uma outra medicação, se você for direto. Tá? Então, os dados de vida real estão ganhando muita força. Existe um comitê especial na ISPOR que tem estudado todos os estudos de registro, não só, a gente aqui está falando mais da reumatologia e da terapia imunobiológica, mas isso em todas as áreas, na oncologia é muito forte, na infecto, na virologia, enfim. Todas as áreas isso tem ganhado muita força. Doutor André, Oi. oi. Eu quero fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com a questão da terapia assistida e também em relação aos dados de vida real. Qual que é a importância do farmacêutico e enfermeiro nesse cenário e de que forma que os médicos que resolveram empreender podem potencializar ou instruí-los para colaborar ainda mais nesse processo? Ótima pergunta. A gente fica centrado muito nesses dois polos, né? Paciente e o médico. Mas existe uma equipe multiprofissional por trás que é extremamente importante, né? O farmacêutico garantindo, né, que aquela medicação ela é adequada, ela está dentro do prazo de validade, garantindo a qualidade, indo atrás também da farmacovigilância, que é extremamente importante, que nós médicos a gente às vezes esquece de relatar os eventos adversos. Num centro de terapia assistida, isso tudo consegue ser visualizado, né? A enfermagem que faz a avaliação inicial, ela consegue detectar
efeitos adversos mínimos que muitas vezes a gente não consegue. E o farmacêutico consegue avaliar os efeitos relacionados à medicação. Isso tudo é muito importante. Vai que nos estudos pivotais uma medicação não deu tanta reação e no dia a dia começa a dar muita reação, né? Nós médicos, quando a gente está no consultório prescrevendo a medicação, a gente não vê o paciente receber essa medicação, mesmo se for domiciliar, pior ainda. E se for num centro de terapia assistida, a gente tem essa grande vantagem de um aliado nosso que pode ver isso por nós. E isso, o centro de terapia assistida também tem esse papel importante, ser um aliado do médico. Isso é fundamental. Muitas vezes a gente acaba vendo, né, Ju, que fica, não vou mandar para o centro de infusão, não sei o que e tal, essa conversa paralela que não vai levar a nada. Mas o que o médico precisa pensar é que quem realmente investiu e fez um centro de terapia assistida de excelência, também não pode ser qualquer porcaria, né? Ele, na verdade, ele só está ajudando a gente a conseguir alguns objetivos, que é conseguir o melhor tratamento para o paciente, né? Na hora certa, de forma adequada. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que na saúde suplementar ou no setor privado é muito mais fácil e liberal a gente conseguir o tratamento que a gente achar que é mais adequado. Ele não é tão regrado como é no sistema público. Então, o centro de terapia assistida, Ju, ele é o aliado do médico prescritor. Tá? Outra coisa também que o ano passado discutiu-se muito, que é a medicina personalizada, né, a medicina de precisão, isso também vai ser bastante discutido, mas a gente ainda não tem essa resposta. Talvez por isso ele tenha caído para o 10º lugar aqui nas top 10 tendências para 2020. Se bem que, agora com essa pandemia, isso tudo aqui mudou, né? Talvez esses top 10 para 2020 seja para 2021 também, né? Atrasou tudo, na verdade, tá? Bom, a gente precisa estar preparado, tá? Porque as mudanças estão chegando bastante rápido. Então é importante que nós médicos a gente entenda o que é que está acontecendo nesse cenário de constante mudança que é o mercado, o setor do acesso ao mercado de saúde, tá? Bom, falando um pouquinho dessas top tendências, gastos e precificação, isso é sempre muito importante. A gente sabe que os medicamentos inovadores, eles salvam vidas, mas quando a gente pensa no coletivo, e isso é muito importante quando a gente vai falar em saúde pública ou sistema de saúde, a gente tem que pensar que não é um paciente que vai se beneficiar, são vários pacientes. Então, no coletivo, esses medicamentos inovadores de alto custo começam a colocar uma pressão muito grande nos orçamentos dos medicamentos, né, do tratamento. E isso coloca em risco como que nós vamos oferecer esses tratamentos para os pacientes. Então, esse é o grande desafio, fornecer resultados de saúde ótimos para os pacientes sem impactar os próprios pacientes ou o sistema de saúde. Como que a gente deve fazer isso? Então, a gente precisa usar melhor as ferramentas de economia de saúde para ajudar a avaliar precificação, valor. E hoje a gente vai discutir bastante valor em saúde, não só preço em saúde, né? Para a gente conseguir promover a eficiência na sua utilização. E aí é onde entram os dados de vida real. Os dados e as evidências de vida real. Outro papel importante dos centros de terapia assistida é porque eles estão com o paciente ali, na mão deles. E eles conseguem um bom centro de terapia. Por isso que é diferente. Centro de infusão está ali só para fazer a aplicação. Centro de terapia assistida está ali para fazer muito mais do que só aplicar a medicação, né? Eles conseguem coletar esses dados de vida real. Eles conseguem coletar, por exemplo, qual a medicação que dá mais efeito colateral, qual que
paciente tem maior preferência, enfim, eles conseguem coletar muitos dados que são importantes para os gestores na hora de tomar a decisão. E aí a gente começa a falar em valor em saúde, a gente não está mais falando em preço. Hoje a grande tendência a gente já sabe que uma terapia inovadora ela tem um alto custo, não tem como fugir disso, tá? Tem como tentar negociar melhor, mas o custo ele é alto. Então, já que o custo é alto, vamos tentar tirar o melhor proveito, né? O maior benefício desse valor, desse custo que a gente está investindo. Tá? Então, a gente tem que pensar em investimento em saúde e não só despesa em saúde. Para isso, a gente começa a falar em valor em saúde. Tá? Então, a gente precisa promover o desenvolvimento, disseminar estruturas que vão avaliar valor, que sejam imparciais e de altíssima qualidade. Nenhuma avaliação de valor é isoladamente reflete múltiplos contextos de decisão e perspectivas do paciente, do plano de saúde ou da sociedade como um todo. Tá? Existem várias metodologias que a gente já ouviu falar, análise de custo-efetividade, mas isso ele parte do ponto de vista da fonte pagadora. Tá? Existem as análises de custos e benefícios. E aqui você consegue inserir uma das variáveis que é o ponto de vista do médico, o ponto de vista do paciente, que no final é o beneficiário, né, desse tratamento, tá? Consegue garantir, você precisa colocar como fatores de avaliação a segurança, o acesso com equidade. Nem toda doença é igual, existem diferentes graus de gravidade da doença. Você não pode avaliar um tratamento para um paciente que tem uma doença altamente destrutiva com uma doença que não é tão destrutiva. É mais ou menos o grande problema que a gente está vendo agora aí com a cloroquina e o coronavírus, com os graus de gravidade dessa doença. Tá? Isso já é uma realidade, tá? Diversas operadoras, diversas fontes pagadoras estão migrando para esse tipo de avaliação, tá? O desempenho avaliado a partir de performance, a partir do valor gerado por aquele tratamento que é demandado para as fontes pagadoras, tá? Então, como que isso está sendo colocado agora na realidade atual? Tá? As fontes pagadoras, elas veem que, assim, quem gera esse custo adicional ao sistema de saúde, na visão da fonte pagadora, são os prescritores. É comum a gente escutar que a parte mais cara do tratamento é a caneta do médico. Tá? Como os médicos eles não são unidos, né, em busca de melhores condições e melhores remunerações, nós acabamos sendo a parte mais frágil nesse sistema todo. E é por onde começa a mudança. Que as fontes pagadoras sabem que é ali que eles vão conseguir mudar realmente o jeito com que o sistema de saúde vai começar a ser remunerado. Tá? Então, hoje, eles fala-se muito em remuneração baseada em desempenho médico, ou o famoso remuneração baseada em performance. E o que é a performance na visão da fonte pagadora? É gerar valor. Tá? E como é que isso é feito? Existem vários modelos. Um dos modelos é o VBHC, né, que é o Value Based Healthcare, e nós, médicos, vamos ser avaliados pela nossa performance. Então, um exemplo claro é, eu vou solicitar à fonte pagadora um tratamento de alto custo. Tá bom, a fonte pagadora,
por conta de regulamentação, ela é obrigada a liberar isso. A fonte pagadora, ela chega para o médico e fala, eu vou liberar, mas você vai compartilhar esse risco comigo. Tá? A mesma história começa também a passar para as indústrias de biofarma. Tá? Quer dizer, os estudos pivotais mostram lá uma resposta de 60% de remissão. Estou chutando, lógico que não é isso tudo. Tá bom, em 6 meses que seja. Se em 6 meses o seu produto, vou dar o exemplo da Roche, mas não é com eles a Roche, tá? Se o seu produto Roche não me der entregar esse resultado que vocês estão prometendo, eu não vou te pagar. Ou eu vou pagar menos do que a gente tem um acordo. Tá? Isso é o compartilhamento de risco. Com a indústria existe e com o médico está começando a existir. Tá? Ou seja, se a gente for ver bem, existem os pacotes, né, de tratamento, quer dizer, para uma doença crônica, um dos modelos que está sendo discutido é, por exemplo, a artrite reumatoide. Um custo anual de artrite reumatoide, vamos supor, é de R$600 mil, tá bom. Doutor, eu vou falar do Marden porque eu sei que ele está na sala, né? Doutor Marden, eu lhe pago R$600 mil para o tratamento anual dos seus pacientes com artrite reumatoide. Desses 600, eu vou descontar se você começar a pedir muito exame, se você começar a pedir muita terapia biológica, enfim. O que acontece? O médico, se ele começar a gastar demais, ao final, ele recebe muito menos do que seria o acordado no montante no final do ano. Tá? Isso é o compartilhamento de risco. Existe um grande problema nesse modelo, que é o subtratamento. Então, o que pode vir a acontecer é que, bom, se eu não gastar tanto, eu vou acabar ganhando mais. E aí você começa a meio que economizar no tratamento, pedir menos exames e pedir menos terapias necessárias mesmo para o paciente, para que você acabe ganhando mais. Então, para corrigir por isso que esses modelos, na nossa especialidade em reumatologia ainda não existe, e também existe a estratificação de grupos de risco, né? Quer dizer, uma artrite reumatoide grave, ele demanda muito mais, uma artrite reumatoide mais leve demanda menos, e assim por diante. Então, o valor não pode ser igual para os diferentes níveis de doença. Tá? A própria ANS ela já sugeriu que todas as operadoras começassem a aplicar esses modelos de remuneração diferenciado, tá? E o principal deles é o P4P, que é o pagamento por performance, mas já existem vários outros, que são capitation, pacotes, né? Global parcial, DRG, que é Disease Related Group. Então, dependendo de uma doença, você avalia qual é o valor mediano de custo desse grupo de doenças, e aí você começa a oferecer isso aos médicos. Esse é um grande perigo, porque os médicos hoje, eles não estão muito habituados com esses modelos de remuneração e acabam caindo em algumas arapucas. Tá? Daí o papel importante da gente estar orientando e colocando isso em discussão cada vez mais. Doutor André, mais uma pergunta. Nesse sentido, qual é a importância dos médicos fazerem o levantamento dos dados que eles têm hoje em dia? Porque hoje em dia, no consultório, com um prontuário eletrônico, os médicos têm uma informação que é muito importante, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância dos dados e qual o papel da indústria farmacêutica nesse cenário também. Então, olha só, todos esses modelos, eles são baseados em algumas informações. E da onde está se tirando essa informação? Tá? Por isso que o ISPOR, ele é um órgão que tenta defender, né, tanto o médico quanto a fonte pagadora. Esses dados, eles devem ser de vida real. Eles não podem ser dados de um estudo pivotal, um trial com uma população muito selecionada, tá? Porque senão a gente vai ser avaliado como assim, é um pagamento por performance. A nossa performance vai ser
nivelada com a performance que é nivelada nos estudos clínicos, e que a gente sabe que muitas vezes é impossível atingir aqueles resultados que muitas vezes a gente acaba vendo nos estudos. Então, é de extrema importância que não individualmente, mas alguns grupos de médicos de uma certa região, porque a gente sabe que o tratamento e os pacientes são diferentes no norte, no nordeste, no sudeste, no sul, em diferentes regiões. Essa amostragem de pacientes, a gente poderia gerar um banco de dados para saber se realmente, como que é, né, o tratamento desses pacientes, e aí sim conseguir propor um modelo de remuneração baseado em performance. A indústria ajuda bastante se ela apoiar, né, a coleta desses dados, tá? É muito difícil o médico isolado no consultório conseguir coletar esses dados. Às vezes a gente é habituado a ler, né, papers de trabalhos clínicos, mas a grande maioria não é habituada a fazer estudos clínicos, né? Então, a indústria poderia nos ajudar? Lógico que poderia. Mas também o centro de terapia assistida, que se eles conseguirem avançar também nesse sentido de coleta de dados, porque eles vão acabar recebendo pacientes de vários locais, né? De vários médicos, de diferentes backgrounds, médicos mais agressivos no tratamento, médicos mais conservadores, enfim. Esse banco de dados consegue gerar uma base para a gente começar a pensar em como que a gente vai ser avaliado, tá? Excelente pergunta. Bom, aí, olha só, diversos registros no mundo inteiro mostram que a persistência vai diminuindo ao longo do tempo, tá? No nosso registro no Biobada Brasil, em diversos registros. Ao longo do tempo, isso mostra que as doenças são muito heterogêneas. Como é que você vai aplicar um resultado de uma população dos Estados Unidos numa população do Brasil? Isso não é impossível. São populações diferentes. E a gente não pode ser avaliado baseado numa população muito distante da nossa. Infelizmente, esses dados ainda não existem. O Biobada Brasil, ele é um registro, um banco de dados, é uma iniciativa importantíssima da sociedade brasileira que visa mais os efeitos adversos das terapias biológicas. Mas aonde estão os dados de efetividade, né? Isso, individualmente, cada médico pode ter, não muito bem organizado, mas os centros de terapia assistida podem conseguir esse tipo de dado. Isso vai ser importantíssimo para todo mundo, na verdade, né? Então, assim, como garantir a performance em doenças cujas respostas clínicas são tão heterogêneas? Seria muito injusto a gente ser avaliado pela nossa performance baseado numa população muito ideal, né? Então, a gente precisa realmente coletar esses dados. E, de novo, a OMS, ela estipula que, tá? Se a gente aumentar a efetividade da adesão ao tratamento, né, ou ter intervenções que aumentem a adesão ao tratamento, isso com certeza vai gerar um impacto gigantesco no sistema de saúde e melhorar, né, a resposta clínica e o retorno do investimento, né, o ROI, dessas medicações de alto custo. Tá bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho de acesso, que isso acho que é o todo mundo aqui que abre um centro de infusão está muito interessado em saber como é que a gente chega para fazer as negociações, né? Mas assim, entendido que o centro de terapia assistida é uma ferramenta importantíssima para nós reumatologistas. Então, quem foi por esse caminho merece os meus parabéns, porque realmente não é para qualquer um, né? Eu, por exemplo, sou muito medroso para fazer esse tipo de coisa, tá? Bom, acesso. A gente tem que entender que o acesso, ele tem que ser um acesso
Não só igualdade, tudo para todos, porque com certeza vai ter gente que não, com o que ele vai receber, não vai conseguir atingir o objetivo que ele precisa. Hoje o acesso ele tem que ter a equidade, quer dizer, vamos dar mais para quem realmente precisa mais, tá? E aqui a gente consegue interpretar de várias formas. Por exemplo, se o acesso é público ou se ele é privado, né? Quer dizer, todos os cidadãos brasileiros têm direito ao acesso público. Se a gente for demandar ou solicitar terapia biológica para todo mundo pelo caminho do SUS, é mais ou menos o que está se falando aí, né? Quer dizer, se você não achatar ou se você não equilibrar de forma mais igualitária, vai ter gente que não vai conseguir o acesso, que é o que está acontecendo, né? O sistema público ele já está no limite, ele está falido. E a gente está vendo a falta de medicamentos para uma grande parte da população. Então, quem tem outra forma de conseguir as terapias de alto custo, devem se utilizar dessas outras formas e deixar realmente o SUS ou o acesso público para aquelas pessoas que não têm outra forma de conseguir esse tratamento. Tá? Bom, então no Brasil a gente tem um sistema de saúde diferente do resto do mundo, né? Porque os Estados Unidos, por exemplo, é acesso puramente privado, os europeus é um acesso altamente público, né? No Brasil a gente tem esse binômio, né? Acesso público e acesso privado, acesso público através do SUS e o privado é através das operadoras de saúde. Tá? Existem sempre câmaras técnicas que vão regular o que é que vai ser incorporado e como vai ser incorporado e como vai ser distribuído, né, o acesso a essas novas tecnologias. No caso do SUS, é a famosa Conitec, e no caso no mercado privado, das operadoras, é a CoSaúde. Tá? São câmaras técnicas que avaliam a incorporação de novas tecnologias. Bom, as regras, elas são definidas para quem está no SUS pela Anvisa, né, através do Protocolo Clínico de Diretrizes de Tratamento, que é o famoso PCDT, e no caso das operadoras de planos de saúde, ela é determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e o documento que a ANS faz é o rol de procedimentos, que é a lista mínima de cobertura obrigatória. Bom, hoje nós vamos falar mais sobre o acesso privado, que é o que realmente eu tenho estudado mais, tá? Essa é uma curva que mostra o número de beneficiários de plano de saúde ao longo desses 19 anos, desde 2000, né, até agora o último dado, né, de dezembro de 2019. A gente vê que teve um aumento dessa curva e, a partir de 2014, com a crise financeira, muitos pacientes começaram a perder os planos de saúde, tá? E hoje a gente está com 47 milhões de beneficiários que têm planos de saúde privado. Por que isso acontece aqui, de 2014 para cá? A grande maioria dos beneficiários, elas têm um plano empresarial, coletivo por empresas. Ou seja, enquanto eles mantêm o emprego, eles têm o plano de saúde. E de 2014 para cá houve uma taxa de desemprego que aumentou muito, tá? Mas em geral, 1/4 da população tem plano de saúde. Isso é igual em todas as regiões do Brasil? Não é igual. Por isso que, para a gente fazer uma estratégia de negociação com as operadoras de saúde, cada um precisa analisar o mercado onde ele está inserido, tá? Se está em São Paulo, e quando a gente fala estado de São Paulo, a gente tem que entender se é o interior de São Paulo ou a capital, enfim. Cada um vai precisar fazer a sua lição de casa. E para que isso é importante? Para você saber com quem você vai fazer a negociação, tá? De forma geral, essa é uma pesquisa muito interessante que muitos de vocês já devem ter visto, né?
ter plano de saúde, ela é a terceiro maior sonho de consumo da população. Tanto para quem já é beneficiário, quem já tem um plano de saúde, ou seja, manter o plano de saúde, ele é importante, quanto para aqueles que ainda não têm plano de saúde. Eles também seria o terceiro sonho de consumo, tá? Por quê? Infelizmente, existe uma descrença no sistema público de saúde. As pessoas, elas não se sentem seguras se elas eventualmente precisarem do sistema público. Então, elas preferem ter um plano de saúde, tá? E se a gente pensar nisso, é uma população gigantesca que tem essa vontade de ter plano de saúde. Por isso que muitos a gente acaba escutando, né? Ah, não vou pagar tal coisa, mas eu vou manter o plano de saúde, tá? Em relação aos números de operadoras ativas e que têm beneficiários no Brasil. Ao longo do ano, ao longo dos 10 últimos anos, a gente viu que em 2009 tinham 1.095 operadoras ativas com beneficiários. Isso foi caindo até que agora, o último dado de dezembro do ano passado, né, bem recente, faz 4 meses, o número caiu para 727 operadoras. O que aconteceu? A gente teve uma queda de torno de 34% o número de operadoras ativas. Não só os beneficiários estão tendo dificuldades em manter o plano de saúde, como as operadoras de plano de saúde estão tendo dificuldades em se manter ativas, em se manter saudáveis no mercado, tá? E a gente acaba vendo várias notícias, né, de alguns grupos de operadores de plano de saúde que começam a comprar as outras, elas vão formando, né, um grupo de operadoras, um holding gigantesco. E a gente vai ver o que aconteceu com essas operadoras aqui, principalmente essas que são altamente restritivas, tá? Aqui é um gráfico da distribuição, tá aqui, ó. Esse é o último dado de dezembro de 2019, tá? Aqui está posicionado aqui em relação ao ranking, né, de quem mais tem número de beneficiários, tá? A gente vê que a Saúde Bradesco, ela tem o maior número de beneficiários. Quem já viu a minha aula o ano passado, né, lá para junho, julho, já tinha visto que o ranking maior, a operadora que mais tinha número de beneficiários era a Amil, tá? Em 6 meses, eles perderam, quer dizer, em 12 meses, mas assim, de 6 meses para cá é que tudo aconteceu, né? Eles perderam quase 500 mil de beneficiários. Olha o que aconteceu. Isso tem muito a ver com as notícias negativas que aconteceram no segundo semestre em relação à Amil. Acho que todo mundo deve ter escutado que teve intervenção, demissão, enfim. Isso tudo deixa, né, as empresas que contratam esses planos de saúde inseguros e eles acabam migrando para outras operadoras. Olha a Notre Dame, que a gente viu comprando tudo quanto é outras operadoras menores, ele teve um crescimento de quase 500 mil, né? 340 milhões, 340 mil vidas nos últimos 2 meses. A Hapvida, que é uma operadora também de baixo ticket, ou seja, aquelas de baixo valor e são altamente restritivas, ela também teve um aumento, 72 mil vidas, e ela é uma operadora que atua mais no norte, nordeste do Brasil, e ela está chegando aqui para o sul, para o sudeste, já tem já tem vidas também na região sul do Brasil, tá? E aí a gente começa a ver as seguradoras, né, as cooperativas, sempre ganhando vidas, mas olha, uma grande maioria das cooperativas perdendo vidas, tá?
e algumas perdendo até bastante, ó, quase 140 mil vidas a FESP, né, a Unimed do Estado de São Paulo. E aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, e eu não está errado, tá? A gente vê a Sul América aqui em cima e depois a Sul América aqui embaixo, tá? Nós vamos explicar o que é que está acontecendo aqui. Bom, aquilo que eu falei para vocês, né? United Health, isso daqui foi altamente divulgado, olha, no segundo semestre do ano passado, falando que a Amil estava em crise, isso afugentou, né, os clientes, tá? E aí deu no que deu, eles perderam aquele mundaréu de vidas, né, de beneficiários. Tá? Essa é a cobertura, você veja que a gente pode notar aqui que ela não é igualitária no território nacional, né? Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo têm uma maior concentração de beneficiários, né, da população que tem plano de saúde, aqui no Distrito Federal também, né, mais de 30% da população tem plano de saúde, e até locais onde no máximo 10% da população tem plano de saúde. Eu fiz um levantamento que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, o que mais chama a atenção e que é altamente perigoso é esse dado aqui. Mais da metade dos beneficiários, ó, ou seja, das pessoas que têm plano de saúde, mais da metade estão concentrados em apenas 22 operadoras. Isso é muito perigoso, porque se elas começam a ditar as regras, tá? Se a gente vê, ó, 40% estão na mão de 11, né? Quer dizer, daqui 10% estão na mão desses outros 11, dessas outras 11 operadoras. Então começa a ficar altamente perigoso para os beneficiários e para os prestadores também, porque eles começam a ditar regra aqui, tá? Bom, basicamente é importante a gente entender quais são as modalidades de operadoras de plano de saúde, principalmente para vocês que estão abrindo centros de infusão, porque isso vai impactar diretamente na forma com que vocês vão fazer as negociações, tá? Então aqui, o que é uma medicina de grupo? Medicina de grupo é como uma mil, né? Seguradoras são as seguradoras especializadas nesse setor da saúde. As cooperativas são um grupo de médicos ou de mesma profissão que acabam trabalhando para se autoajudar. A autogestão, a autarquia são empresas que fazem o próprio gerenciamento da parte de saúde dos seus próprios funcionários. Administradoras, elas só fazem a ponte entre o beneficiário e a operadora, e as filantropias, que são basicamente as santas casas. E o que é importante saber essas três aqui? E que impacta diretamente em quem vai abrir um centro de terapia assistida. A medicina de grupo, elas estão autorizadas pela ANS a abrir centro próprio, tá? Elas podem fazer isso quando elas querem. Então, por exemplo, uma Mil da Vida, se ela quiser abrir um centro de terapia assistida verticalizado, ela pode, tá? Ela não precisa de um prestador. O grande problema de uma grande operadora como a Mil, que tem milhões de vidas, é que ela não dá conta sozinha. Então, por enquanto, vocês que estão abrindo centros de infusão ainda estão protegidos. Ela vai precisar do serviço de vocês. As seguradoras não podem constituir serviço próprio. Elas obrigatoriamente... O que aconteceu aqui? Elas obrigatoriamente precisam dos prestadores. Então, elas vão precisar dos centros de terapia assistida. As cooperativas, elas, em geral, constituem o centro próprio, tá? As grandes e as mais fortes, elas começam a internalizar todos os processos. Por quê? Com isso, eles conseguem tirar o terceirizado, né, da cadeia, né, produtiva. A autogestão, ela precisa, algumas que têm um grande poder econômico conseguem fazer
centros próprios, mas a grande maioria elas precisam, né, de prestadores de serviço. Então, a dica aqui fica para os grandes, né, grupos de operadoras de medicina de grupo, vocês podem chegar lá e negociar, podem credenciar, né, com essas operadoras. As seguradoras, com certeza. As cooperativas é muito difícil, a não ser que vocês sejam cooperados e batalhem para que isso seja de vocês. E as autogestões, em geral, é muito mais fácil fazer a negociação. Tá? Agora, lembra que eu falei que as seguradoras, elas não podem, elas são proibidas por lei de constituir rede própria. Mas o que está acontecendo, e aí por isso que eu chamei a atenção naquele caso da Sul América, que apareceu 2 vezes naquela lista. Elas estão migrando o modelo de negócio delas, tá? Elas estão abrindo o CNPJ novo para que elas possam atuar como medicina de grupo, tá? Então a Bradesco Saúde já fez isso, tá? Ela tem um CNPJ diferente, que não é mais uma seguradora, o modelo deles de negócio é como medicina de grupo e, a partir daí, elas conseguem abrir centros próprios. Tá? A gente já tem um exemplo aqui na cidade de São Paulo, em Osasco principalmente, onde eles abriram 2 clínicas, aí, a clínica Nova Médica é chamada, né, em Osasco, onde eles abriram centro próprio. Tá? E a Sul América, ela tem um CNPJ diferente, como a gente podia ver lá naquela lista que eu mostrei para vocês antes. Uma delas é seguradora e ela está começando a migrar os beneficiários para o modelo de medicina de grupo. E assim ela vai conseguir abrir rede própria. Tá? Além dessas parcerias que ela tem feito com o Doutor Consulta, redes verticalizadas aí, tá? Bom, olha aqui, o que eu estou falando. A Sul América, ela tem a Sul América com CNPJ e um registro na ANS como seguradora e tem um registro na ANS como medicina de grupo. Tá? E a Bradesco Saúde também fez isso. E elas estão negociando com as empresas que contratam serviços delas para migrar os beneficiários, né, a carteira deles, para essa modalidade de medicina de grupo. Tá? E aí, isso começa a colocar em risco quem está com centro de terapia assistida. Mas lembra que eu falei, eles têm um número... Opa, me ajuda aqui, que eu precisar. Eles têm um número de vidas gigantesco e, por enquanto, eles sozinhos não dão conta. Sairia muito mais caro para eles abrirem polos de centro de terapia assistida no Brasil inteiro. Tá? Das grandes capitais, é perigoso para quem está querendo abrir o centro de terapia assistida. Tá? Aqui, assim, isso daqui está no site, né, da ANS. Eu só levantei aqui por capitais, tá? Então, Aracaju, por exemplo, como que é a distribuição do número de beneficiários nas 4 principais modalidades. Ih, Marta, eu esqueci de você, não pus aqui o distrito... Brasília, está aqui, desculpa. Tá? Então, aqui, a gente vai ver um outro gráfico que está melhor para ver. Esses dados é importante que vocês vejam na cidade ou na região que vocês estão atuando como centro de terapia assistida. Para ver, se tiver muita cooperativa médica, é melhor que vocês acabem se cooperando também. Se tiver muito mais seguradoras, que é difícil, não é muito fácil, as seguradoras não têm uma penetração muito grande no Brasil inteiro, mas sim nas capitais, né? E onde a medicina de grupo é mais forte também. E ali, saber quais são os planos que atuam na sua região e aí chegar lá e negociar o credenciamento da clínica de vocês, tá? Então, aqui tá, mais ou menos, dá para perceber aqui a diferença, né, das modalidades em cada capital. Eu fiz um outro gráfico, porque quando entra Rio de Janeiro e São Paulo, esse gráfico nas outras capitais fica ruim de ver.
Então, aqui tirando São Paulo e Rio de Janeiro, a gente consegue ver, por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte, a grande maioria dos beneficiários que existem naquela capital, ela é de cooperativa médica, tá? Então é muito difícil, se você não for cooperado, entrar nesse segmento. Vai depender muito dessa pequena parcela aqui, que são as medicinas de grupo e das autogestão, tá? E assim por diante. Cada um tem que dar uma avaliada na sua região onde vocês atuam, tá bom? Aqui, para quem tem, eu fiz nas capitais que tem mais de 500 mil beneficiários, né? Porque tem algumas capitais que tem muito menos. O exemplo de São Paulo. São Paulo é um mercado muito mais complexo de se entender, tá? A gente vê que em São Paulo, capital, cooperativa médica não tem grande expressão, tá? É mais medicina de grupo. Dessas medicinas de grupo, a Mil é uma grande, é forte, a Notre Dame, né, é muito forte. A Notre Dame, ela tem centro próprio, né, é muito complicado você conseguir negociação, a não ser os planos melhores, né, que seriam a diretoria das empresas. E o mercado de São Paulo, capital, ela é basicamente de seguradoras e medicina de grupo, tá? Rio de Janeiro é mais ou menos igual, tem um pouquinho mais de expressão as cooperativas. Enfim, cada um tem que checar avaliar a sua área de atuação, tá? Outra diferença, por exemplo, quando a gente fala em estados, né? A capital, ela é muito diferente do interior. Vamos pegar como base aqui, por exemplo, São Paulo, que são essas duas últimas colunas aqui. Na capital, a gente vê que as cooperativas não têm uma grande expressão, 5% do número de beneficiários. Quando a gente vai para o interior, as cooperativas começam a ganhar muita força. Então, aqui, para quem está, não sei se tem alguém aqui na sala que está com centro de terapia assistida no interior, tem que realmente pensar em como fazer a negociação com cooperativas, tá? Minas, ele é um outro tipo de cenário, né? A gente sabe que a Unimed de Belo Horizonte ela é muito forte, uma das mais fortes Unimeds do Brasil, e a gente vê como ele realmente atua fortemente na capital, em Belo Horizonte. E é mais ou menos parecido com o que acontece no interior, tá? Bom, o rol, como a gente já falou, é a lista de cobertura obrigatória, a lista mínima de cobertura obrigatória. O que tiver no rol, a gente não pode ser negado a cobertura, tá? Exames, procedimentos, tratamentos, consultas, enfim, tudo entra que é obrigatório a cobertura pelas operadoras de saúde, tá? O último rol é esse de 2018 e o que ele fala ali? Tá? Que a terapia imunobiológica, tanto endovenosa quanto a subcutânea, para tratamento de artrite reumatoide, artrite psoriásica, doença de Crohn e espondilite, é de cobertura obrigatória. Tanto faz qual é o plano do paciente. A gente tem os planos mais básicos, né, referência, até os planos mais superiores, tá? Então, não tanto faz qual é o plano, pode ser o chão de fábrica até a diretoria, a cobertura ela é obrigatória, desde que se respeite a diretriz de utilização, que é a famosa DUT 65, tá? Então, como que é essa DUT aí? Isso tem que ser respeitado. E o papel do centro de terapia assistida é importantíssimo, porque muitas vezes o médico prescritor ele não tem ideia do que ele é obrigatório colocar num relatório para que as operadoras não neguem a liberação desse tratamento. E não é nada difícil, né? Por exemplo, está lá na DUT que para artrite reumatoide a gente precisa ter algum índice de atividade de doença, seja o SEDAI, seja o SDAI ou DAS28, com um valor mínimo, tá? Por exemplo, para o DAS28, ele tem que ser um valor maior do que 3,2. Muitas vezes a gente pega lá, né, um relatório 3,1, por exemplo. Ele está em atividade, não está melhorando
né, com os tratamentos, com os DMARDs, e aí coloca 3.1 ali, pronto. É a deixa que o auditor queria para poder negar esse tratamento, tá? Então, às vezes é importante que os centros de terapia orientem bem o médico, né? Como fazer um bom relatório, tá? Tem que falar que tem um período mínimo de tratamento, de pelo menos 3 meses. E a gente fala 3 meses aqui no setor privado, né, pelas operadoras. Quando a gente vai ver o PCDT, é 3 meses sei lá, cloroquina, 3 meses de metotrexato, ou seja, na verdade são 6 meses, né, de tratamento com DMARD. E aqui não, para o setor privado são 3 meses. E assim por diante, né, tem na artrite psoriásica, quais são o mínimo que tem que ter nesse relatório. E nessa diretriz, o que a gente vê que algumas operadoras que tentam dificultar muito, né, o acesso, eles começam a pedir exames de imagem, exames disso, exame daquilo. Mas isso é a regulamentação. Quer dizer, aqui não está falando nada de exame de imagem, nada disso. Você precisa fazer um bom relatório dizendo o que o paciente tem, qual é o grau de atividade e a refratariedade que ele teve com o tratamento anterior. Acabou. É isso que a gente precisa fornecer. A gente, reumatologista, adora, né, inventar moda, então adora ser meticuloso e a gente acaba mandando os exames e essas coisas todas para comprovar que a gente não está fazendo nenhuma bobagem, né? Mas o que é realmente necessário é isso que está aqui na diretriz de utilização, tá? Isso aqui é importante, inclusive, que alguns colegas, principalmente mais no interior, ou que não estão tão assim na capital, isso aqui vocês poderiam até fornecer para os seus médicos prescritores que vão mandar para vocês como fazer um bom relatório, tá? A coparticipação é um outro tema que a gente escuta muito, gera muita dúvida. Ela foi regulamentada, tá? Quem tem um plano de coparticipação está lá no contrato que ele tem que pagar uma parcela, uma porcentagem do que ele utiliza, né, no plano de saúde. Em final de 2018 e 2019, ele foi regulamentado. Então, a ANS estabeleceu que existem cerca de 250 procedimentos que não pode cobrar coparticipação e nem franquia, né, que é aquele valor mínimo a partir da qual a operadora começaria a custear o tratamento. Tá? Desses 250 procedimentos que estão isentos da cobrança de coparticipação, entra aqui os tratamentos crônicos. Tá? Então, olha, procedimentos onde não pode haver cobrança, tratamentos crônicos. Sem limite de número, quantas vezes for necessário, e aqui está os imunobiológicos para as doenças que são definidas na DUT, né, que a gente acabou de ver, artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, doença de Crohn, enfim, tá? Então, se precisar fazer 10.000 infusões, 10.000 infusões terão que ser pagas pelas operadoras. O grande problema é que isso não aconteceu para o tratamento de doenças crônicas, tá? Se a gente, deixa eu ver se eu consigo aqui. Existem alguns exames preventivos que tá ali, ó, um exame a cada 2 anos, 4 consultas por ano. A quinta seria cobrada a coparticipação. E não havia uma regra de um limite máximo, né, de cobrança. O que a ANS estipulou é que seria 40% do valor. Do valor qual? Do valor máximo, ele não poderia ultrapassar o valor máximo que aquele beneficiário paga de mensalidade em 12 meses. Então, vamos supor que o beneficiário paga R$1.000 por mês, tá? Só para facilitar a conta. Então, a coparticipação poderia chegar até R$12.000 por algum procedimento, alguma coisa que o paciente necessitasse. E aí a OAB achou isso abusivo e entrou com uma liminar. Então,
a partir de setembro de 2019, esta regra ficou suspensa, tá? Então, para novos tratamentos que forem entrar em pacientes que têm plano de coparticipação, pode ser que ele venha a ser cobrado pelas operadoras, porque esta regra está suspensa. Tá? Ontem mesmo eu entrei de novo no site da ANS, no STJ, para ver se já tinha saído alguma resolução, e até agora não. E provavelmente não vai entrar até passar essa bagunça aí da pandemia. Tá? Então, tomar muito cuidado para os novos casos em pacientes que têm um plano, né, um plano de negócio por coparticipação. Tá? Doutor André, Oi. o doutor Rodrigo enviou uma pergunta. Ele pergunta se para uma cooperativa ou medicina de grupo, para que eles abram um centro de infusão, é necessário ter um médico reumatologista ou pode ser um médico de qualquer especialidade? Então, na verdade, assim, o responsável técnico, ele tem que ter um CRM, tá? Ele não precisa ser necessariamente um reumatologista. Tá? Isso não é regra para abrir um centro de terapia assistida em terapia imunobiológica, mesmo porque nas outras especialidades também tem, né? Imunobiológicos. Por isso que, assim, nós reumatologistas, a gente deixou isso acontecer, né? Quem estava tomando conta dessa fatia de mercado eram os oncologistas. Agora não, a gente está vendo alguns reumatologistas encarando esse desafio e abrindo. Mas não existe nenhuma regra que diga que tem que ser reumatologista, infelizmente. Isso é uma coisa que a gente vai ter que batalhar, tá? Respondido? Acho que sim. Muito obrigada. Bom, por que as operadoras agora resolveram liberar mais facilmente as terapias biológicas e outras terapias também? Porque começou a vir a conta do ressarcimento ao SUS, tá? Isso antigamente ninguém acreditava, não chegava nada, demorava para chegar essa conta, mas ao longo do tempo, né, o cálculo do valor do ressarcimento ao SUS começou a ser muito rápido, tá? Basicamente, isso aqui a ANS está lá no site da ANS, como é que é feito, né? Eles cruzam os dados através do Cadastro Nacional de Saúde. Qualquer beneficiário, qualquer operadora que tem beneficiário é obrigado a enviar aquele número, né, do Cadastro Nacional de Saúde de todos os seus beneficiários para a ANS. Tá? E a ANS cruza esses dados com as APACs e as LMEs, né? A gente não preenche lá o CNS do paciente, então, eles cruzam rapidamente esses dados. Cruzou, viu que é um procedimento que está dentro do rol, né? Ou seja, é de cobertura obrigatória das operadoras, ele vai notificar o plano de saúde, vai mandar essa conta, né, do valor que esse beneficiário utilizou do SUS, tá? Várias operadoras entraram com recursos bloqueando isso, justificando que saúde pelo SUS, né, é um direito de todos, tá? Então, eles não poderiam ser cobrados, as operadoras não poderiam ser cobradas por por um, por um trabalho que é obrigação do sistema de saúde fornecer. No entanto, o SUS contra-argumentou, né, de que o paciente que paga um plano de saúde, ele está pagando por um serviço. Né? É lei de defesa do consumidor. Ele tem esse direito, ele está pagando por isso. Além disso, o gasto que o paciente tem com saúde, com plano de saúde, ele pode ser deduzido do imposto de renda devido. Então, na verdade, o SUS está sim financiando também, né? O governo está financiando esse recurso pela via privada também. Então, o Tribunal de Justiça
determinou que não tem chororô, não. O ressarcimento é garantido pela Constituição e é legítimo. Não cabe mais recurso. A partir daí, todas as operadoras começaram a ser notificadas e recebem, sim, essa notificação e são obrigadas a pagar. Não pagando ou não entrando em acordo, né, no pagamento desse valor devido, eles acabam sendo encaminhados para dívida ativa. A hora que isso acontece, essas operadoras elas são proibidas de vender novos planos. Ou seja, não entra caixa, não entra dinheiro do caixa dessas operadoras, e aí a coisa começa a ficar difícil para eles. Então, em geral, as operadoras elas estão pagando, né, esses valores de ressarcimento, tá? E para aqueles procedimentos que estão no rol, eles não têm dificultado, eles têm liberado. Eles dificultam um pouquinho o acesso, mas eles liberam no final, tá? Então, esse é o último boletim que saiu agora, né? Foi de dezembro de 2009 e foi publicado agora em fevereiro de 2020, tá? Olha só, o valor é impressionante. Em 2019, o valor repassado, esse dinheiro que vem do ressarcimento, ele é repassado para um Fundo Nacional de Saúde, tá? Que é um fundo do Ministério de Saúde. Em 2018 foram 780 milhões de reais, em 2019 foi 1 bilhão 150 milhões de reais que foram repassados ao Fundo Nacional de Saúde por meio desse repasse, por meio desse ressarcimento ao SUS, de procedimentos que eram do rol e que foram feitos pelo Sistema Único de Saúde. Então, é um valor gigantesco. Imagina 1 bilhão, uma operadora acaba quebrando, né? Lógico que aqui é o valor total, mas, de qualquer forma, é um valor que não estava previsto no orçamento de nenhuma operadora. E essa conta chega de uma hora para outra, né? Então, eles realmente se preocuparam com isso e também muitas operadoras acabaram quebrando por conta desse valor que eles não tinham como pagar e ficaram bloqueados e aí é o começo do fim daquela operadora, tá? Então, eles têm muito medo de não pagar direitinho esse valor do ressarcimento. Então, pensando nisso, fica muito mais fácil a gente tentar convencer os pacientes de que, se ele tem plano de saúde, que use o plano de saúde. Engana-se quem achar que as operadoras vão ter esse prejuízo aí. De jeito nenhum. A operadora nunca fica no prejuízo. Esse valor, ele vai ser repassado para o beneficiário, tá? Como? Aumenta a mensalidade, né? Aumenta, né, o valor que as empresas pagam para as operadoras para manter os funcionários, tá? Então, esse valor já está calculado. Se vocês entrarem no site da FENA Saúde, que é a Federação Nacional das Operadoras, né, que atuam na saúde suplementar, está lá claramente que eles falam que o ressarcimento não é problema das operadoras, já está computado no valor que vai ser repassado para os beneficiários. Então, é bobagem a gente falar para o paciente, ó, vai para o SUS, porque ele vai ser cobrado, sim. Esse valor vai ser repassado e ele vai pagar esse valor que ele utilizaria no SUS, ele vai acabar pagando no plano de saúde dele. Já que ele vai pagar, então que use o plano de saúde, tá? Bom, então, a diferença entre você solicitar, né, um medicamento de alto custo pelo SUS e pelas operadoras de saúde, olha só, muito mais simples, né? Muito menos trabalho a gente tem quando a gente vai solicitar via operadora de saúde. A gente só precisa da receita e de um relatório médico. E se quiser mandar, pode mandar os exames. Já no SUS tem todos esses documentos aqui que a gente precisa seguir, precisa fazer um dossiê para enviar, né, para o SUS. Então, eu vejo alguns colegas falando assim, eu vou mandar para o SUS porque é menos trabalho. É o que ele pensa, né? Não é menos trabalho, tá?
além de dar mais trabalho, onera muito mais o paciente. E esse é um discurso que vocês que vão abrir centros de infusão podem utilizar quando vocês vão visitar os colegas, né, para mandar para vocês, tá? Bom, então é super simples. O relatório tem que ser o mais breve possível. Tem que ter o diagnóstico com CID, tempo de evolução, tratamento anterior e fornecer um índice de atividade de doença. Não tem segredo. Alguns dados, isso daqui são os parâmetros de pior prognóstico, né, que está nas nossas diretrizes da sociedade brasileira. Se tiver isso aqui, é importante colocar, porque os auditores também têm essa tabelinha aqui, tá? Bom, prazo de análise. Então, as operadoras, elas podem ter até 10 dias em geral, né, para eles darem uma resposta, se autorizam ou não autorizam. Isso daqui, 5 dias a 10 dias, normalmente é para pacientes que já estão fazendo tratamento crônico, né, que precisa, a cada 3 meses, renovar a autorização, a senha, né, de autorização. E, para não gerar uma reclamação, até 21 dias na ANS, tá? Então, o que algumas operadoras fazem, que eu falei, que algumas, elas não negam, mas elas dificultam. Elas esperam, né, esses 21 dias, que é o limite, eles estão dentro da regra, e aqui eles viram e falam, olha, faltou exame de raio-x, que seja, tá? Aí vai, volta, o colega vai, solicita o exame de raio-x. E a gente viu na regra da DUT que não é necessário, tá? Isso já aconteceu comigo, veio lá, precisa de tal exame. A orientação que eu dei ao paciente, imprimi a DUT e mandei junto com o relatório. Falei assim, olha, manda esse dossiê, o relatório, e grifei lá quais são, né, os dados necessários dentro do relatório, com a DUT impressa. Não deu 24 horas, foi liberado, tá? Então, assim, a gente precisa entender as regras para a gente trabalhar a nosso favor também, tá bom? Bom, em tempos de Covid, né, de coronavírus, o que é que mudou? Isso é importante para vocês que vão trabalhar com os centros de terapia assistida e as negociações aí com as operadoras. É super recente, né? A ANS lançou aí algumas notas técnicas de várias reuniões. Uma das mais importantes aqui que vai impactar para vocês é a nota técnica número 10, tá? São medidas regulatórias temporárias em razão da pandemia. E o que eles estão falando aqui? E a gente já está vendo aqui, pelo menos em São Paulo, a gente já está vendo a repercussão disso daqui, tá? Então, tem vários artigos, várias diretrizes, mas aqui importa isso aqui, né? Que a operadora deverá, por conta dessa pandemia, a ANS entendeu que algumas operadoras estão desviando recursos para o tratamento do Covid-19. Então, eles começam a ter dificuldades de ofertar os outros serviços. Então, eles expandiram o prazo, né, que eles deveriam oferecer o serviço, acima da qual poderia gerar uma reclamação na ANS, gerar até multa, caso a operadora não oferecesse. Então, consultas básicas, que antes estavam 7 dias, eles dobraram para 14 dias. Então, as operadoras podem ter até 14 dias para conseguir uma consulta com um clínico, enfim, né? Com tudo isso aqui. Em especial para vocês de terapia assistida, tem o 11º artigo aqui, né? Parágrafo, tá? Opa. Então, para procedimentos de alta complexidade, vocês lembram que eu mostrei que até 21 dias. Agora a ANS liberou até 42 dias, o dobro, tá bom? Então, o que a gente está vendo? Para os pacientes que eles estão solicitando, estão começando com terapia biológica agora, nesse período aí dessa bagunça toda, as operadoras elas estão enrolando, porque eles têm até 42 dias para dar resposta, e isso não gera
notificação de inquérito provisório, que são as famosas NIPs. Né? Se a operadora não responde essa NIP em 24 horas, elas começam a ser multadas. Então, olha só, agora vai começar a demorar muito mais para a liberação da senha, né, para novos tratamentos. Tá? Mas, para quem? Tá? Ó, contudo, a fim de garantir a manutenção, né, de doentes crônicos, tá? A ANS regulamentou isso. Então, essa prorrogação não vale, tem que se excetuar essa prorrogação para doentes crônicos que estejam em tratamentos continuados. Então, para aqueles pacientes que já estão em tratamento, a regra ainda é aqueles 21 dias. Para os novos, começa a valer, durante o período da pandemia, esses 42 dias. O problema é que a gente não sabe até quando vai durar essa pandemia, né? Toda hora fica prorrogando, prorrogando, prorrogando. Enfim, essas são as novas regras em tempos de coronavírus, né? Outra coisa que é importante, aqui, a ANS, ela flexibilizou, né, 15 bilhões de reais para as operadoras. Da onde vai sair esses 15 bilhões de reais, tá? Toda operadora, para ela atuar, ela precisa ter um fundo de valor que garante, caso ela entre em dificuldade, ela tem que ter esse fundo para que ela não quebre e largue todos os beneficiários da noite para o dia sem cobertura. Tá? São os ativos garantidores. Tá? Tem um nome que já me vem à cabeça. Tá? Eu me lembro muito bem disso quando eu estava na Unimed, que tinha esse fundo aí. Bom, eles liberaram, então, as operadoras podem retirar recursos, né, desses fundos garantidores, margem de solvência, desculpa, tá? Dessa margem de solvência, desses ativos garantidores, para que eles consigam atuar durante essa pandemia, porque os custos, a previsão de custos com o tratamento da Covid-19 vão ser muito altos. Então, eles podem utilizar esses valores. Tá? Em contrapartida, o que a ANS estabeleceu para as operadoras? E aqui tá bom para vocês, né? Para nós que somos que vamos atender e para vocês que são prestadores, tá? Em contrapartida, ela exigiu que as operadoras garantam o pagamento regular aos prestadores, não pode ter atraso no pagamento de serviço prestado e renegocia alguns contratos para preservar a assistência aos beneficiários. Então, o que está acontecendo? Alguns beneficiários não estão trabalhando, não têm fonte de renda durante toda essa pandemia, eles podem se tornar inadimplentes nos planos de saúde. Então, plano de saúde, assim, chegou o boleto, você não pagou hoje, a partir de amanhã você já não está mais coberto, né? Então, nesse período de pandemia, esse período se o paciente for inadimplente, as operadoras ainda são obrigadas, né? Elas se comprometem a preservar a assistência por até 60 dias, tá? Então, os beneficiários, eles podem ter uma cobertura e garantir a assistência nesse período, não pagou até 60 dias, até ele regularizar o pagamento. Lógico que a partir de 60 dias continua não pagando, aí ele vai ser cortado realmente, tá? Então, essas novidades aí deixaram todo mundo doido aí, né? A gente não sabe muito bem para onde vai, para onde vem, mas são coisas que a ANS ela está bem regradinha, ela já está se antevendo. Para as clínicas, nós, né, vocês também que atendem a telemedicina e para vocês de centro de terapia assistida, fazer o telemonitoramento,
né? Isso normalmente um centro de terapia assistida já faz, ele liga no dia seguinte, enfim. Mas agora também está autorizado fazer telemonitoramento, né, desses pacientes aí, tá? Enfim, já acabando, né? Quais seriam, então, as mensagens para vocês levarem, né? Os modelos centrados nos pacientes, ou seja, você saber qual é a preferência do paciente, aumenta a adesão ao tratamento, e esse aumento de adesão, elas oferecem maiores chances de desfechos clínicos favoráveis. A pressão orçamentária, ela coloca, sim, em risco a sustentabilidade, e os novos modelos de gestão estão sendo amplamente discutidos, isso esse ano vai ser muito discutido. Agora, né, era para ser a primeira reunião da ISPOR e foi cancelado, né, como qualquer outro congresso. Tá? Há uma tendência crescente de maior participação do setor privado na assistência à saúde suplementar, porque as pessoas estão começando a entender que é direito de quem paga tem esse direito, tá? Mas, como a gente viu, há uma maior concentração de beneficiários em poucas operadoras, o que é um grande risco para quem trabalha com esse setor. Tá? O rol de procedimentos e eventos determina a cobertura mínima obrigatória, existe possibilidade de ampliação, e a gente acaba vendo, né, a indústria ela faz muito esse papel, avisa a gente, olha, entrou em consulta pública para incorporar no rol, ou incorporar na Conitec, né, que é no SUS, e às vezes eles falam também, ó, saiu uma consulta pública para a gente precisa participar, porque a nossa opinião como médicos, prescritores, é importante, né? A nossa opinião é importante, tá? A gente já viu isso acontecer, as câmaras técnicas não recomendando a incorporação de uma nova tecnologia, e por meio da consulta pública essa tecnologia foi incorporada, sim, tanto no SUS quanto no rol, tá? Então é importante que a gente participe ativamente. O ressarcimento ao SUS tem conscientizado as operadoras dessas obrigatoriedades de cobertura, tá? E o acesso ao tratamento no Brasil, ele segue esses dois caminhos. O público, que é muito mais restritivo, você precisa seguir todas as regras, e o privado, que ele é muito mais liberal. Tá? Então, olha, só terminando, né, assim, o grande Lanterna Verde já dizia, né, que o jogo da sorte nunca ganha uma tigela, ou um jogo, tá? A gente precisa ter consistência, inteligência e conhecer os direitos e conhecer as regras, que só assim a gente consegue ganhar essa batalha, certo? Então era isso que eu tinha para falar. Doutora André, muito obrigada. Eu acho que essa frase que tu falou agora e ao longo da aula, que conhecer a regra é muito bom para ajudar tanto vocês quanto os pacientes a terem acesso mais rápido e garantir o direito deles, né? E eu acho que aqui a gente pode aprender um pouco sobre essas regras, e às vezes elas estão lá nas letras miúdas e a gente nem sempre se atenta a elas. Então, por isso é que é importante esse tipo de atualização, e também a importância do centro de terapia assistida, porque todos os médicos podem ter esse suporte dos outros profissionais de saúde envolvidos no centro. Eu tenho aqui algumas perguntas que a gente já tinha solicitado antes para os médicos que estão participando, mas de toda forma, se vocês quiserem enviar perguntas no chat, fiquem à vontade. O Dr. Marden está enviando parabéns, foi uma aula muito boa e colocou sensacional. Acho que vocês combinaram isso antes da aula, né, Marden? O Marden é meu amigo, não vale. Doutor André, uma das perguntas que a gente recebeu é: qual, na tua opinião, é o caminho mais fácil para o credenciamento de um plano de saúde no centro de infusão? Eu acho que o caminho mais fácil é você ter um plano de negócio muito bem feito. Então, você precisa realmente estudar aquela operadora e estudar também como que seria
quais são os benefícios que o seu centro vai trazer para aquela operadora. E lembrar que as operadoras, elas são movidas por números. Não adianta você chegar lá e falar assim, a literatura diz que a artrite é melhor atendida por, sei lá, que remédio e tal. Não, você precisa ter números. Senão eles nem vão, a conversa nem vai começar, tá? Então, precisa realmente fazer um estudo direitinho, fazer um bom plano de negócio e discutir com eles. Lembrar que, do outro lado, ele não é médico, né? Ele é um gestor. Então, não adianta a gente falar clinicamente o melhor tratamento é superior a isso, não sei o que e tal. Precisa mostrar em números, tá? Isso realmente não vai garantir, mas ajuda muito mais. Ele vai ver que o seu centro é diferenciado. Tá? Uma outra pergunta. Você falou sobre a não recomendação do ACR para fazer o tratamento de biológicos domiciliar. Na sua opinião, a eficácia do paciente assistido é melhor em relação àquele que faz o subcutâneo sozinho em casa? A gente tem dados para mostrar isso? Então, a gente não tem esse dado, é um dado que o mundo inteiro quer, tá? Que são os dados de vida real. Isso é muito difícil de conseguir. Como é que você vai conseguir esses dados, né? Quem poderia fazer isso? Os centros universitários. Mas a população do centro universitário é totalmente diferente da população que vai no seu consultório ou que vai no seu centro de infusão, né? Então, nós médicos, a gente deveria se juntar de alguma forma para tentar coletar esses dados aí, olha. Paciente que está fazendo em casa e paciente que está fazendo num centro de terapia assistida. Existe diferença? Vamos acompanhar esses pacientes. Mas ninguém faz isso. Um dos registros que consegue chegar mais próximo a isso é o Corona, que é o dos Estados Unidos. E lá no Corona, ele tem o setor médicos do setor privado e médicos do setor público, tá? E eles conseguem mais ou menos ver essa diferença. O grande problema qual é nos Estados Unidos? Que é o sistema de saúde privado lá, Medicare, Medicaid, ele visa custo, né? Quer dizer, é dinheiro. Então, eles liberam, eles têm esse modelo de pagamento por performance, isso já está muito bem estabelecido. E aí, aquilo que eu falei para vocês, né? Quer dizer, o médico, para ganhar um pouquinho mais, ele acaba prescrevendo menos, talvez, tá? Isso, eu estou falando no setor público, não é o que a gente vê, né, nos University, não sei da onde, que chega lá no ACR e apresenta aqueles trabalhos maravilhosos. Mas no dia a dia, ele é altamente restritivo. Não é todo paciente que tem direito ao biológico lá. É um sistema que não, ele não tem o paciente como ele não é centrado no paciente, tá? Essa é a grande diferença. O Brasil já é, né? A gente centra o tratamento no paciente. E seria muito mais fácil. Mas essas iniciativas não têm, assim. Às vezes, em cidades menores, que tem, sei lá, 5, 10 reumatologistas, até daria para fazer isso, né? Que é muito mais fácil juntar esses colegas para tentar fazer um protocolo. Mas tem que começar, né, Ju? Talvez a indústria possa ajudar nesse ponto, eu não sei. Nessa organização, né, doutora André, de captar esses dados. Essa vai ser a próxima aula, eu acho. Bom, você sabe que a gente tenta fazer isso no GARI, né? Mas é complicado, é bem difícil. A gente já conseguiu alguns dados interessantes e tal, mas precisa muito mais além disso. Eu acho que a gente tem um caminho longo a percorrer nesse sentido, né, da análise desses números, e também é uma zona ainda desconhecida, então causa um pouco de receio de trabalhar esse dado, então tudo isso a gente ainda vai ter que superar. Doutor, mais uma pergunta. Em tempos de Covid, o que os planos de saúde e clínicas estão fazendo para amenizar o distanciamento do paciente na clínica de infusão?
porque a gente tem visto que muitos pacientes têm deixado de ir fazer a infusão, apesar da importância de manter o tratamento da doença de base, né? A ANS, ela não tem uma regra clara para os centros de terapia assistida, né? Então, cada centro vai ter que se adaptar da melhor forma possível. O que está claro é que os pacientes que fazem tratamento com terapia imunobiológica, a orientação mundial é não parar agora, né? Se ele está bem, é para manter o tratamento, pelo risco de ativação da doença, e essa ativação ter um pior prognóstico caso ele venha a se infectar. Tá bom? Caso a caso, né, a gente tem que avaliar, por exemplo, tem paciente que tem altíssimo risco de se infectar, vale a pena a gente manter, não vale a pena a gente manter, isso daí caso a caso. Mas, em geral, manter o tratamento. Então, os centros de terapia assistida, pelo menos aqui em São Paulo, eu não sei como está no resto do Brasil, tá? Eles estão se adaptando, ou seja, marcando um distanciamento das agendas, as poltronas sendo mais afastadas, não estão permitindo que acompanhante chegue. Eles estão oferecendo máscaras, propés, enfim, estão tomando as medidas de biossegurança. Mesmo assim, tem pacientes que não se sentem seguros em sair de casa e ir até um centro de terapia assistida para tomar medicação. Esse é um grande desafio. Algumas centros de terapia assistida aqui em São Paulo, elas têm inovado, tá bom? Quer dizer, o paciente já chega, como se fosse um drive-thru. Ele chega, já pelo telefone antes, já faz a pré-entrevista, a liberação da senha, do convênio, não sei o quê. Ele chega, passa numa estação, mede a temperatura, a pressão, passa a outra, conversa com o médico, recebe a medicação, tchau, vai embora. Tá? É muito rápido esse processo todo. Então, na verdade, assim, não tem uma regra, cada um vai ter que fazer o melhor que puder. Tá? E aí também a indústria está ajudando bastante nisso, que é a divulgação dessas orientações, porque ainda aqui, por exemplo, a gente já recebeu, né, no centro onde eu atuo, pacientes vindo comentando que o médico solicitou que ele parasse o tratamento, tá? Então, não é para parar. Essa é a orientação, não é para parar. Então, o que a gente tem visto, diversos webinars da vida, todas as indústrias estão fazendo isso. Esse tipo de divulgação, agora que a gente não pode mais ficar saindo para lá e para cá, isso é fundamental. Os médicos precisam saber, né, o que é, quais são as novas recomendações. E aí, lá onde a gente atua no nosso centro de terapia assistida, a gente tem feito orientação para os pacientes todos. Quando eles têm dúvida, eles que a enfermagem não consegue tirar, eles chamam a gente para conversar com o paciente. É um momento que é novo para todo mundo, né, Ju? Quer dizer, ninguém esperava por isso, a gente está tendo que se adaptar mesmo. E a gente vai ter que aprender a lidar com essa realidade, né? Doutor André, eu tenho uma última pergunta que o doutor Caio enviou aqui no chat, e aí eu acho que pelo adiantado da hora a gente já pode ir finalizando depois dessa pergunta. Ele parabenizou pela aula e ele quer saber se tu conhece algum estudo de infusão subcutânea via home care. Não conheço. Estudo específico, home care, não conheço. Tá? Talvez seja também uma oportunidade, né, para entender como que seria a adesão desses pacientes tendo esse serviço de home care. Mas aí eu acho que teria que ter uma iniciativa talvez de uma indústria farmacêutica, né? Não sei se Estados Unidos eles têm esse serviço, porque os grandes trabalhos aparecem de lá. Eu não saber não significa que não exista, tá? Talvez a gente tenha que procurar na literatura alguma coisa. Uhum. O que a gente tem é preferências entre subcutâneo e endovenoso, tá? Mas sempre no âmbito de uma terapia assistida.
Eu sou um grande defensor de terapia assistida. Tá? Não é só porque a gente atua junto com o centro de terapia, mas porque a gente vê realmente o benefício nisso. Os pacientes, eles são leigos, eles não são obrigados a saber se ele pode tomar hoje, não pode tomar hoje, se ele teve uma febrícula, se pode tomar, se não pode. Isso é obrigação nossa da área de saúde. Né? A gente é nossa obrigação garantir essa segurança para o paciente. Tá? Tá certo. Pessoal, doutor André, primeiro eu agradeço muito a tua disponibilidade, a aula foi excelente, com muitas informações enriquecedoras. E a todos os presentes aqui na live, a gente agradece muito a presença e continuamos à disposição. Vocês têm o contato dos representantes da Roche, então se tiver alguma solicitação que não tenha sido atendida, vocês podem encaminhar. E eu acho que a gente pode terminar por aqui. Muito obrigada, doutor André. Eu que agradeço o convite. Boa sorte a todos. Eu nem sei quem está aqui na sala, porque eu não consigo ver, tá? Mas eu espero que vocês tenham muito sucesso. Parabéns pela coragem, para empreender nesse novo campo aí, que é... Nós somos médicos, a gente não é muito empreendedor, né, Ju? E eu acho que quem realmente vai por esse caminho merece os parabéns, viu? Parabéns mesmo.